Adorote devote, latens deitas, que subis figuris veneratitas. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-as a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Christus vinci, Christus regna, Christus impera. Muito bem, caríssimos, hoje eu vou falar sobre o segundo artigo da doutrina sagrada. E vale relembrar que no vídeo passado a gente viu que estamos diante de Deus tão bondoso, tão misericordioso, que é um Deus que se conhece, um Deus que se ama e um Deus que se revela. Hoje São Tomás há de trazer uma pergunta: se a doutrina sagrada é ciência? Antes de tudo, devemos pensar: o que é ciência na concepção tomista? Bem, quando São Tomás fala de ciência, ele está falando de um conhecimento das causas evidentes. Ou seja, a gente vê a causa é demonstrativa, vemos, desponta de nossos olhos. E, muito bem, sabendo que as realidades de fé não são coisas visíveis, você não vê Deus, você não vê anjo, você não vê demônio, digo assim, a não ser por permissão divina, mas isso é outro caso. Mas você não vê essas realidades e, portanto, elas não são evidentes. Então você pode concluir: então a doutrina sagrada não é uma ciência. Não. São Tomás de Aquino vai trazer: existem duas espécies de ciência. A primeira espécie de ciência é aquela que tem seus princípios evidentes, então se vê a coisa. Mas a segunda espécie de ciência é uma ciência apoiada numa outra ciência. Como assim? Por exemplo, a música vem da aritmética, a ótica vem da geometria. Então, uma ciência vem da outra. Essa segunda espécie de ciência, a doutrina sagrada pertence a essa segunda espécie de ciência. Então, é uma ciência que está apoiada noutra. Se a doutrina sagrada está apoiada numa outra ciência, o que seria essa? Bem, eu respondo que essa primeira ciência, a qual a doutrina sagrada está apoiada, é a ciência de Deus. Ou seja, vamos voltar. Se Deus se conhece, Deus tem um modo de se conhecer, um modo próprio. Nós humanos também temos um modo próprio de conhecer, distinto do de Deus. E se Deus quer se revelar a nós, Ele, não sendo ignorante, conhecendo as nossas condições e como concebemos algo, Ele leva em conta isso para, digamos assim, adaptar o seu conhecimento ao nosso modo de conhecer. É esta a doutrina sagrada. A doutrina sagrada, digamos assim, as realidades de fé que ultrapassam a nossa razão, mas cabíveis, entre aspas, à nossa razão, ao nosso modo de falar, ao nosso modo de conhecer. Esta é a doutrina sagrada.
Então, enfim, eu gostaria de trazer uma passagem bíblica da conversa de Nicodemos com Jesus na noite. Nicodemos, ele fica sabendo de todas as coisas que Jesus faz e conclui, que se ele faz essas coisas é porque está em Deus. Então Jesus começa a falar com ele sobre nascer de novo, e nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. Só que aí Nicodemos ele não entende muito bem o que ele quis dizer. Deixa eu achar a passagem. Então, vamos lá. João, capítulo 3, versículo 9 e diante. Nicodemos perguntou: como é que isto pode acontecer? Jesus respondeu: você é o mestre em Israel e não sabe essas coisas? Eu garanto a você, nós falamos aquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que vimos, mas apesar disso, vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não acreditam quando eu falo sobre as coisas da terra, como poderão acreditar quando eu lhes falar das coisas do céu? Esse último versículo pode dizer algo acerca do que estamos vendo nessa questão desse artigo da Suma. Se vocês não acreditam quando eu falo sobre as coisas da terra, então imagina, essa é a doutrina sagrada para nós. Como poderão acreditar quando eu lhes falar das coisas do céu? Este é o conhecimento de Deus e dos santos, que agora eles têm a evidência da coisa na qual eles acreditavam, nas qual eles conceberam pela fé. Então, elevemos nossos corações à ação de graças por esse Deus tão bondoso e tão misericordioso, que, não ignorando as nossas dificuldades, proveio em tudo para que possamos conhecê-lo e amá-lo. E também que fique de exame de consciência, como foi no vídeo anterior, nas minhas considerações sobre a doutrina sagrada. Deus ama vocês. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.